noite a todos. Eu me chamo Simone Valverde e pertenço ao Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Então hoje nós nos reunimos mais uma vez, mais um domingo, para esse encontro com o Evangelho do Senhor Jesus. Como hoje nós também comemoramos o Dia dos Pais, né? Eu quero saudá-los, saudar a todos os pais e, obviamente, o nosso Pai maior, a Deus, que nos deu a oportunidade de vida, né? De sermos os espíritos que somos hoje. Para tanto, nós vamos iniciar com uma prece. Senhor Jesus, Deus nosso Pai Criador, amigos espirituais responsáveis pelo Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Teresa, Francisco, Birajara e Rafael, que possamos ter uma boa noite de estudo, um verdadeiro encontro com o Evangelho de Jesus, para que consigamos nos aproximar mais de Ti, consigamos vivenciar mais o Teu exemplo, que tanto nos deixaram aqui para que utilizássemos de roteiro de vida. Seja conosco agora e sempre, que assim seja. Dessa maneira, nós prosseguindo, ao nosso cronograma, vamos estudar hoje, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 10, ainda pertencente às causas anteriores das aflições. E nesse item, Kardec nos traz que os espíritos só podem ser felizes, só podem aspirar à felicidade plena, Quer dizer, a gente já tinha estudado previamente que no nosso orbe terrestre não existe a felicidade plena, nós não vivenciamos, não experimentamos esse tipo de felicidade. Então Kardec aqui no item 10, ele nos traz, através do Evangelho de Jesus, que apenas os espíritos puros, os espíritos que já evoluíram, conseguem vivenciar, conseguem aspirar a essa felicidade pura. Porque essa felicidade, ela é tão perfeita quanto eles próprios. E quanto a nós, qualquer imperfeição, qualquer dificuldade que nós tenhamos em vivenciar, em viver enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, essa dificuldade nossa, não é a dificuldade que nos é colocada, mas a nossa dificuldade em transpô-la, ela é característica da nossa imperfeição, da nossa ainda dificuldade em passar nessa prova, tal qual um aluno. Então a gente precisa continuar estudando, precisa continuar sendo experimentado através de provas e de testes, para que a gente consiga suplantar essas dificuldades, suplantar a nós mesmos, Sendo cada vez alunos que tiram notas maiores, até aquele dia que a gente vai tirar o 10, Que a gente vai estar perfeito de fato. Porque nesse dia a gente não vai sucumbir mais àquela dificuldade que nos é imposta materialmente, ou aquela dificuldade profissional. E profissional não é para a gente ser 10 na nossa profissão, mas para a gente não ter a dificuldade que a nossa imperfeição moral nos conduz, Uma dificuldade de relacionamento, de contornar uma situação da forma mais adequada, de não pensar negativamente contra o nosso próximo, porque muitas vezes a gente pensa até ficando chateado com o próximo, nos sentindo ainda magoados, nos sentindo ofendidos. Então vai chegar o dia que a gente não vai precisar perdoar, porque a gente não vai ter mais esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ter sido vítima de uma dificuldade que muitas vezes é nossa, mas muitas vezes também é do nosso próximo. Para isso nós precisamos da convivência com todos. E dessa maneira Kardec vai nos colocando que à medida que nós vamos progredindo, nós vamos nos libertando dessas dificuldades, nós vamos nos libertando dessas mazelas, e essa libertação nos torna mais leves e, consequentemente, nos faz caminhar por esse caminho evolutivo.
Mas ele deixa bem claro que é nas nossas diversas existências corporais, que nós espíritos nos libertamos pouco a pouco das nossas imperfeições, através das provações da vida, que quando bem suportadas, quer dizer, a gente ainda tem que suportar bem, quando bem suportadas nos fazem progredir. E como expiações, elas vão apagar as nossas faltas e vão nos purificar. Então, amigos, nós bem sabemos, né? Como é difícil que nós suplantemos as nossas imperfeições, porque as nossas imperfeições é que faz com que nós enxerguemos dificuldades no nosso caminho. Muitas vezes a gente enxerga a dificuldade que é nossa no caminho do outro, né? Isso é muito comum, a gente no meio espírita escuta muito isso, que muitas vezes nós vamos à casa espírita, ou até mesmo na nossa casa nós abrimos uma página e nós falamos assim, nossa, isso é perfeito para o nosso marido, para o nosso filho, para o nosso vizinho, para aquele colega difícil do nosso trabalho. Mas será que é para ele? Fomos nós que abrimos a página. Somos nós que precisamos estar estudando, experimentando essas dificuldades para as suplantarmos, para conseguirmos passar nessa prova, né? Então, nós temos que conseguir pouco a pouco, e eu sempre costumo dizer, nem sendo tão benevolentes conosco mesmo, e nem sendo tão rígidos conosco, ou seja, tal qual quando a gente vai criar um filho, né? A gente não quer o tempo inteiro colocar, imagina, a criança vai passar o dia de castigo, a criança vai passar o dia achando que tudo que ela faz está errado, mas eu também não posso passar a mão em tudo que ela faz, porque ela não vai ter a consciência para discernir entre o que está certo e o que está errado. Então, o que a gente precisa fazer? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nós precisamos compreender que ainda não conseguimos suplantar aquela dificuldade nossa, porque não somos espíritos perfeitos, porque estamos a caminho, porque estamos ainda na escala evolutiva, mas nós precisamos nos esforçar, conforme Kardec diz que é característica, que é reconhecimento do espírita, o esforço que ele faz para progredir. O esforço que ele faz, que nós espíritas devemos fazer para suplantar as nossas dificuldades, para vencer a nós mesmos. Então, para isso, nós precisamos nos dedicar a nós, fazermos uma retrospectiva ao final do nosso dia, vermos aonde erramos. Claro que essa retrospectiva ela é bastante chata. E por que eu digo que é bastante chata? Porque não raramente nós percebemos que ao longo de uma semana, de um mês, a gente está incorrendo no mesmo erro, no mesmo defeito. Ora, então eu tenho que parar para pensar, eu tenho que parar para ver como que eu estou agindo diante daquela mesma dificuldade e modificar a forma de agir, porque a forma que eu estou agindo, eu já percebi que não a resolve, que não a dissipa, e por isso eu estou sendo novamente testado. Não é assim na escola? Quando a gente alcança o conhecimento daquele determinado conteúdo, a gente não precisa voltar nele, mas quando a gente não consegue, ele vai voltar para nós, seja na forma de uma prova final, ou seja numa maneira da gente novamente ter que repetir esse conteúdo. Dessa forma, queridos, nós também percebemos, através da nossa querida e amada patronesse, que ela nos traz por vivência, no seu livro da vida, ela nos descreve no capítulo 15, nos itens 11 e 12, né? Inicialmente no item 11, ela traz para a gente, nos alerta, que para que nós tenhamos olhos no verdadeiro e perpétuo rumo que nós pretendemos, nos alerta para que tenhamos os olhos no nosso verdadeiro e perpétuo reino, no verdadeiro e perpétuo reino que queremos conquistar, que pretendemos conquistar. Então, quando Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo, né, isso foi descrito através de João, é dessa maneira que nós temos que pensar.
que a felicidade não é desse mundo, porque esse mundo não é o reino de Deus. Não é o reino onde nós teremos toda essa liberdade, todo esse amor que alcançaremos. Então, Teresa nos alerta para que a gente consiga enxergar adiante, que a gente consiga pensar adiante, pensar no verdadeiro reino que nós queremos conquistar. E ela ainda continua em seguida, no item 12, nos dizendo que aqueles que são mais adiantados, eles têm mais perfeição. Então ela diz, aqueles que são mais adiantados na sua perfeição, aqueles que são mais adiantados na compreensão do próximo, têm mais amor. Então ela sempre fala que quanto mais amor nós tivermos nos nossos pensamentos, que mais adiantados nós seremos. Então nós seremos adiantados não é quando tivermos uma conquista profissional ou uma conquista intelectual, mas quando tivermos uma conquista moral, que é a mais importante, que é o amor em todos os nossos atos. E para a gente ter o amor em todos os nossos atos, independentemente de com quem estejamos lidando, é porque nosso pensamento está pleno de amor. Então Teresa nos diz que aqueles mais adiantados na perfeição já têm o amor mais amadurecido, já tem o amor, e é esse amor que age através de nós, né? Ou seja, através daqueles espíritos mais adiantados. E que nós, os iniciantes na jornada evolutiva, devemos alimentar de amor os nossos pensamentos. Devemos nos alimentar de amor e que não nos descuidemos enquanto vivermos nesse desterro. Olha só. Quer dizer, Teresa d'Ávila nos traz que a nossa encarnação aqui é um verdadeiro desterro, né? Ou seja, é um canteiro de dificuldades, é um canteiro onde nós vamos ter que arar a terra, né? Nós vamos ter que procurar essa água para regar, né? Em vários momentos no livro da vida ela nos fala dessa água que nós tanto precisamos, e aí ela até cita que em alguns momentos essa água vem de Deus, né? A gente sabe, vai ter uma hora que vai ter a chuva, mas ela sabe também nos alertar que na hora que a água não vier, nós temos que procurar por ela. Então, na verdade, ela nos alerta para que enquanto vivermos nesse desterro, ou seja, nesse plano material que a Terra nos oferece, que nós tenhamos cuidado para não incorrermos em imperfeição. Ou seja, que nós tenhamos cuidado para que os nossos atos e as nossas atitudes, que ainda não são plenas do amor através do nosso pensamento, porque se a gente tiver um pensamento de amor, nossos atos, nossas atitudes serão de amor também. Então ela nos alerta para que nós preenchamos o nosso pensamento de amor, para que esse pensamento se desdobre em atos e ações melhores, mais perfeitas. E assim, Senhor Jesus, que nós consigamos, né, pensar exatamente que somos passageiros, como que de um barco, né, que está diante de uma dificuldade como nós temos agora no nosso orbe terrestre, né, dessa pandemia, que ainda no Evangelho a gente é tido como passageiros de um barco que está afastado da terra, e aí a terra material mesmo, enquanto nós não consigamos nos melhorar de uma condição como, por exemplo, era feito no passado com a peste, como foi feito agora. Nós vimos que muitos cruzeiros reais ficaram sem poder aportar por conta dos passageiros que estavam adoecidos dentro desses barcos, desses cruzeiros, desses navios. Então, que nós consigamos nos descontaminar, começando pela descontaminação dos nossos pensamentos, para enchermos nossos pensamentos de amor, para que daí em diante a gente consiga vencer, suplantar nossas dificuldades e enxergar o próximo com mais empatia, que é a palavra que nós devemos já começar a trabalhar dentro de nós. Então vamos finalizar com uma prece, rogando aos nossos benfeitores espirituais e a Deus nosso Pai Criador,
que nos envolva com o seu amor, que é perfeito, com o seu amor misericordioso, que tanto nos acalenta, que tanto nos fortalece o caminho e que tanto nos deixa perceber que não estamos sozinhos nessa caminhada, que temos a inspiração, que temos o suporte, por maior que sejam nossas provas. Seja conosco agora e sempre, que tenhamos uma boa noite e até a próxima. Que assim seja. Amém.